Eu convido a igreja para a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. João, capítulo 5, versículos do 1 ao versículo 18. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, porque a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes ele: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Até aqui, irmãos. Amém? Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, a nossa gratidão por esta oportunidade de ouvir a Tua voz, através da Tua palavra. Essa palavra que nos edifica, que nos instrui, que nos conforta, que nos traz refrigério para a nossa alma, Pai. Pedimos que Teu Santo Espírito venha, Senhor, a falar aos nossos corações e que ela venha de encontro, Senhor, à necessidade de cada um daqueles que vão ouvir, Pai. Para que haja crescimento, para que haja maturidade e para que haja novidade de vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto, trazer a seguinte mensagem, irmãos. Deus trabalha até agora por nós. O texto começa dizendo: passadas estas coisas. Passadas essas coisas. Vamos contextualizar essa passagem bíblica. Jesus, ele
foi batizado. Jesus foi batizado e ali no batismo de Jesus, algumas coisas acontecem. Primeiro, Jesus foi batizado para revelar sua identidade, porque ali aparece a figura da Trindade. Ali aparece o Pai falando, o Espírito Santo pousando em forma de pomba e o próprio Filho ali sendo batizado. Depois do batismo, ali é que ele começa a dar início ao seu ministério. E ali, o batismo, ele dá o exemplo para cada um de nós. Que lição tiramos dali, daquele momento do batismo de Jesus? Ele mesmo encarnado, esvaziando da sua glória, não perdeu sua divindade. E foi humilde durante toda a sua vida. Jesus dá o exemplo de humildade. Ele esvaziou da sua glória e veio habitar, morrer no nosso lugar para perdão dos nossos pecados. Mas o fato é que quando Jesus sai daquele batismo, nós vamos ter a tentação de Jesus. Jesus é tentado. Mas Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. 100% homem e 100% Deus. Porque Deus não pode tentar, Deus nem tenta e nem pode ser tentado. Evidentemente que Jesus, sendo Deus, ele foi tentado como natureza humana. E ali está dando exemplo para nós, que ninguém está livre da tentação. Se Jesus, o próprio Jesus foi tentado, imagina nós. Mas por que Jesus foi tentado? Qual foi o objetivo da tentação de Jesus? Para provar que ele, nascido de mulher, não pecou. O único nascido de mulher na face da terra que não pecou foi Jesus. Porque se Jesus cai ali e peca, seu sacrifício na cruz não serviria para a redenção da humanidade. Mas que lição tiramos desse momento da tentação de Jesus? Jesus mostra que através da palavra é possível suportar e não cair. Jesus venceu aquele momento da tentação pelo poder da palavra. E aqui fica alerta para nós, talvez para os desigrejados, que estão ouvindo esse sermão, que nós temos que vencer as tentações pelo poder da palavra de Deus. Daí a necessidade de você ter uma relação com os irmãos, com a igreja, para o aprendizado da palavra de Deus. Mas o fato é que Jesus deixa Nazaré com 30 anos, e ele vai morar em Cafarnaum. E ali ele vai morar em Cafarnaum para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. E ali, depois que ele chega em Cafarnaum, ali começa o seu ministério, e ali ele começa a pregar e a ensinar. E as primeiras palavras de Jesus foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ali ele deixa uma lição para nós, que as pregações de Jesus eram imbuídas de ensinamentos. Sem ensinamentos elas ficam vazias e não há crescimento espiritual. Nós temos que ter cuidado que os sermões têm que ser imbuídos de ensinamentos, para que o sermão não fique vazio. E Jesus nos dá essa lição. Mas Jesus ali, ele participa de uma festa que aconteceu em Caná da Galileia. E ali ele foi convidado pela sua mãe. E ali ele começa o seu ministério, ele faz o primeiro milagre. E falta vinho na festa. E a sua mãe informa Jesus que tinha faltado vinho. Mas ali naquela festa, a única pessoa que sabia que era Jesus era a mãe dele, era sua mãe Maria. Porque naquele momento, só ela sabia que era Jesus. Os demais não sabiam que era Jesus ainda. Porque lá em Lucas, quando o anjo veio falar com Maria, que ele diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo.
Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Maria sabia que era Jesus. Só ela sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele era o Salvador da humanidade que viria, era o Messias que haveria de vir. Maria tinha esse conhecimento, por isso que ela pede a Jesus, né, que ela informa a Jesus que faltou vinho, e pede para ele fazer alguma coisa. Faltava vinho numa festa, num casamento judaico, era um constrangimento muito grande, muito forte para os anfitriões. Era uma festa que durava muitos dias. Mas Jesus fez ali o seu primeiro milagre. E quando Jesus está presente, irmãos, tudo dá certo. Quando nós colocamos Jesus na frente, tudo dá certo. Porque Jesus lutará por nós. Ele luta por nós. Nós temos que, em oração, colocar sempre Ele à frente de tudo na nossa vida. Porque quando Jesus está à frente, tudo dá certo. Mas o fato é que Jesus volta e cura o filho de um oficial do rei de Caná da Galileia. E o homem creu na palavra de Jesus. E o que lição tiramos dessa cura de Jesus ali, naquele momento? É que Jesus não faz acepção de pessoas. Ou seja, todos que creem em Jesus são abençoados. Era de um oficial, né? E Jesus, naquele momento, não fez acepção de pessoas. Mesmo não sendo uma pessoa querida, mas Jesus fez o milagre. Mas ele começa no versículo dizendo: passaram essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus, como judeus, ele participava da festa da Páscoa. Tinha 3 vezes ao ano, tinha que ir a Jerusalém. E as 3 maiores festas eram Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. E o versículo 2 que ora, ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Betesda quer dizer casa de misericórdia. E a porta das ovelhas, onde ficavam os animais para sacrifício. E ali tinha um tanque para a limpeza das mãos, para entrar no templo. Você tinha que purificar para poder entrar no templo. Mas neste jazia uma multidão de enfermos, cego, coxo e paralítico. Então, junto àquele tanque, havia uma multidão muito grande de enfermos, como diz o texto bíblico. E ali tinha uma superstição, crendo em uma superstição, que uma vez por ano, o anjo movesse a água, o primeiro que entrasse ali seria curado. Havia essa superstição sobre aquele fato. Mas esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Eu creio que era pura superstição, pois o nosso Deus não trabalha dessa forma, nosso Deus trabalha diferente. Não é quem chegar primeiro, tem todo um processo para ter essa comunhão com Deus. Mas diz que ali estava um homem enfermo, havia 38 anos. Esse homem ali havia 38, indica que não era de nascença. Tinha passado das partes da sua vida esperando um milagre, como ele diz, que não tinha chance de ocorrer. E ali, talvez ele fosse o mais carente de todos. Ou seja, mas ele jamais seria o primeiro a entrar na água, porque ele não tinha condições. Como o texto diz, um homem enfermo há 38 anos. Mas Jesus, vendo-o deitado, sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe:
Queres ser curado? Jesus pretendia provavelmente ver a fé e a expectativa daquele homem, porque era uma pura superstição, pois o nosso Deus não trabalha da forma quem chegar primeiro. Mas respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aquele não era um lugar comum, porque havia muita miséria. Eram muitos doentes, muitos coxos, aleijados, de todo tipo. Um lugar terrível. E era um trajeto rejeitado para chegar ao templo. Muitos rejeitavam aquele trajeto por ser um lugar que tinha muito sofrimento. E ali, aquele homem, no versículo 7, ele diz que não tenho ninguém que me ponha no tanque. O homem reclama que está abandonado, né? Ele tem uma falsa esperança, ou seja, ele está indo ali há muitos anos com essa falsa esperança, que isso vai acontecer um dia na vida dele. Mas há muitos anos e nunca aconteceu. E ali no fundo, ele está reclamando do egoísmo da humanidade. Porque eles, sendo nos piores, podiam fazer aquilo com ele. Mas então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Embora ele não peça a Jesus para ser curado, Jesus, mesmo sem que ele houvesse professado fé, tomou a iniciativa e curou aquele homem. Mesmo se ele pedisse sem professar fé. E disse Jesus: levanta-te no teu leito e anda. Então, imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. O interessante é que aquele homem não agradeceu a Deus, não agradeceu a Jesus. Ele fez igual aquele 10 leprosos que Jesus curou, que somente um voltou para agradecer. Esse texto não diz que esse um agradeceu a Jesus. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Os judeus reclamaram porque estava carregando o leito. O leito. Em vez de se admirar com o milagre que foi feito, aquele homem que sofria já há 38 anos, eles, em vez de se admirar do que foi feito com aquele homem, 38 anos sofrendo, eles reclamam que ele está carregando o leito no dia de sábado. E aqui nós vamos ver que os judeus, eles demonstram a cegueira espiritual. Viu apenas o legalismo na lei de Moisés, que proibia trabalhar no sábado. Embora estivessem certos pela lei, mas não via a pessoa humana. O critério da religiosidade é mais importante que o critério da vida para aqueles homens, para aqueles judeus. Mas o fato é que, ao que ele respondeu, o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Ele disse: o mesmo que me curou mandou eu carregar o leito. Jesus manda ele carregar o leito porque não tinha importância nenhuma por ser sábado. Mas o fato é que, o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. O que fora curado não sabia
quem fez a cura? Porque Jesus saiu rapidamente, por haver uma grande multidão de doentes naquele lugar. Mais tarde, quando o encontrou no templo, ele disse: olha que estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que Jesus quer dizer com isso aqui? Ele entrou no templo, por quê? Porque ele não era mais aleijado. Porque essas pessoas com deficiência não podiam entrar no templo. Então esse homem já não era mais aleijado, ele adentrou ao templo e Jesus o advertiu que, ora, não peques mais, para que não suceda coisa pior. E aqui traz para nós a seguinte mensagem, que o pecado traz consequências. É o que está acontecendo com aquele homem, é fruto do pecado. Jesus está dizendo isso. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ele está aprovando o juízo de Deus do que fez antes de ficar aleijado. Não peques mais, para não que suceda coisa pior. E o que aquele homem podia sofrer de pior? Depois de 38 anos sofrendo, é não se arrepender e não colocar a fé em Jesus e dê a condenação eterna, que é o lago de fogo e a segunda morte. Isso era muito pior do que tudo. Muito pior do que ele sofrer 38 anos. É o sofrimento eterno. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. O homem, além de não agradecer, ainda entregou Jesus. Ele estava mais preocupado em agradar os judeus. Olha, Jesus fez muitas curas. E o mais importante não era a cura física, era a espiritual. Quando Jesus dizia que curai os teus pecados estão perdoados. A coisa mais importante deste mundo é a nossa salvação. Nada se compara a um dia estar com Jesus por toda a eternidade. Mas no versículo 16 vai dizer: e os judeus perseguiam Jesus porque faziam estas coisas no sábado. Os judeus perseguiam Jesus porque infringiu a lei. Mas Jesus é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor da lei. Foi ele quem criou Moisés, quem criou a lei. Eles não entendiam que estavam diante do Criador do universo, o Criador de todas as coisas. E agora ele vai dizer no versículo 17, que é o tema da nossa mensagem. Mas lhe disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus trabalha até agora por nós, e Jesus também. Quando nós oramos e colocamos tudo nas mãos do nosso Deus, Ele trabalha por nós. Ou seja, o descanso de Jesus, quando criou todo o universo, é um descanso espiritual. Esse descanso espiritual, Ele quer um dia também que nós tenhamos. Quando o dia estivermos na glória, na eternidade com Ele, nós temos um descanso espiritual, definitivo. Os judeus ficaram indignados com Jesus, pois eles entenderam que Jesus disse que Ele era o próprio Deus. Além de Jesus curar no sábado e dizer que Ele era o próprio Deus, isso trouxe a indignação daqueles homens. Mas a iniciativa foi de Deus naquela ocasião. Pois aquele homem era muito conhecido e não havia nenhuma dúvida e era sábado. Então Jesus, ele tomou a iniciativa porque aquele homem era conhecido, 38 anos ali,
e era sábado, Jesus fez aquilo propositadamente para demonstrar: eu sou Deus, eu sou. Eu já existi antes de tudo. Porque não havia nenhuma dúvida que aquele homem era doente. 38 anos ali, indo para aquele tanque, e era um dia de sábado. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ser Cristo, de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Paulo escreve para a carta a Romanos. Jesus quebrou o sábado e se fez igual a Deus. E a ideia que muitos pensam é que Deus está inativo, parado, e nós trabalhando, mas não, Deus está trabalhando por nós. 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus quebrou o sábado e disse que Ele era o próprio Deus. Deus trabalha sempre. Ele nunca para, Ele está sempre trabalhando por nós. A oração não é colocar Deus em ação, é nós colocarmos na presença de Deus. É nós estarmos sempre em consonância com Deus. Oramos a Deus informando as nossas necessidades para saber se Ele vai fazer. Mateus 6,8 diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tem necessidade antes que o peçais. Deus sabe a nossa necessidade antes mesmo que nós venhamos a saber. Ele sabe tudo sobre a nossa vida, o nosso endereço, tudo sobre nós. Mas qual é o critério de Deus trabalhar por nós? Qual é o critério que Deus adota para trabalhar por nós? Que devemos orar na condição de filho adotivo. Pois qual é o pai que não quer o melhor para o seu filho? E quando é que nós nos tornamos filhos de Deus? Porque todos nós nascemos pecadores. E quando nós temos consciência do pecado, nós precisamos ser vivificados. Então tudo começa com a palavra de Deus. A palavra de Deus ilumina a nossa mente, o nosso coração, e o Espírito de Deus faz a obra regeneradora. E ali, a regeneração precede a fé. E nós passamos a ter fé e nos arrepender dos nossos pecados. Colocar a fé em Jesus e somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E uma vez justificados, tornamos justos diante de Deus. Nós agora fazemos parte da família de Deus, filho de Deus por adoção. E agora temos um processo de santificação guiado pelo Espírito Santo. É quando somos filho de Deus, filho adotivo, irmão de Cristo, co-herdeiro com Cristo. É esse critério que Deus trabalha por nós, porque nós somos filhos de Deus quando somos justificados por Deus Pai pela fé em Jesus. E aí oramos e Deus trabalha por nós. Vamos entender que uma criatura humana que está no pecado deliberado, Deus não trabalha por ela. Deus trabalha por aqueles que colocaram a fé nele. Orar na condição de filho de Deus nunca vai nos tratar como religiosos do tanque de Betesda. É diferente. Deus nos criou por amor. Ele quer que nós vivamos na plenitude do Espírito Santo. Ele quer que cada um de nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer isso de nós. Agora, evidentemente que nem todos querem Jesus. Mas aqueles que colocaram a fé em Jesus Cristo terão salvação e vida eterna. Jesus veio para servir e não para ser servido. E dar a sua vida em resgate de muito. O problema não é que Deus é fiel. Nós é que somos infiéis. Deus é fiel, Ele não muda. Jesus sempre orou como ao Pai, mas teve um momento que foi diferente na cruz. Na cruz ali, quando Ele se sente desamparado, no momento que Ele
sabe que ali ele está cumprindo tudo que foi traçado antes da fundação do mundo. Porque sem a morte de Jesus naquela cruz, não haveria salvação para a humanidade. E ali ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? É o único momento que ele trata ali o Pai como Deus. Mas sempre ele orava ao Pai. É preciso que as pessoas se tornem verdadeiramente convertidas e filhos de Deus, para que essa oração seja ouvida. E eu fico pensando assim, muitas vezes nós temos, a mídia fala muito de curas milagrosas em templos, usando copo d'água, lençóis. E eu fico pensando por que é que isso não acontece nos hospitais. Por que isso não acontece em hospitais? Muitos pastores não estão interessados em ver Deus agir. Estão interessados em ganhar com o agir de Deus. Essa é a grande verdade. Mas eu quero concluir esse texto fazendo algumas conclusões. Nem todos que receberam uma graça de Deus agradecem e se arrependem. Podem fazer coisas piores acontecer. Jesus é misericordioso, mas também é justiça. Nós sabemos que a misericórdia de Deus é não fazer o que merecemos. E a justiça de Deus é fazer o que merecemos. Mas Deus também é justiça. Ele é reto e verdadeiro. Ninguém pode enganar Deus. Vai chegar um momento da nossa vida que a misericórdia vai cessar. Jesus curou o que estava em pior situação naquele momento. Havia muitos enfermos. E aquele era o que estava em pior situação. Mas Jesus fez aquilo propositadamente, intencionalmente, para que soubessem que ele era o Messias que haveria de vir, que era o Salvador da humanidade. Ele cura um que todos conheciam que era um aleijado, não havia nenhuma dúvida. 38 anos. E ele cura num dia de sábado, para provar que ele era o Deus, que ele era Deus, que ele era o Messias que haveria de vir para salvar a humanidade. Ele curou num sábado porque ele não está sujeito à lei, porque ele mesmo criou a lei. Ele é muito maior do que Moisés, porque foi dado a ele, Moisés foi dado a lei. Jesus quer que não haja nenhuma dúvida que ele é Deus encarnado. E não há um outro caminho para a salvação fora de Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando eu fico pensando na quantidade de pessoas no mundo, 5 bilhões e 500 milhões de pessoas que não professam a fé em Jesus. É por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus, fazer o ID. Porque tudo começa com a palavra de Deus. Para que o Espírito Santo venha convencer muitos do pecado. E que muitos venham a aceitar o Evangelho de Cristo. E eu quero concluir essa mensagem dizendo: Jesus exorta sobre a força do pecado. Não fique na prática do pecado, na prática do mesmo, pois coisas piores virão. Jesus disse para aquele homem: ora, não peques mais, para que coisas piores não te aconteçam. Esse texto diz que esse homem sofria por as consequências do seu pecado. Mas, se esse homem não se converter, não colocar a fé em Jesus, coisas piores acontecerão com ele e com todos aqueles que não colocaram a fé em Jesus Cristo, que é não ter salvação, não ter vida eterna e ficar toda a eternidade sofrendo um lago de fogo que é a segunda morte. É isso que esse texto nos ensina. Que Deus continue nos abençoando sempre. Eu convido aos irmãos a curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial,
a nossa gratidão por essa riqueza de texto, Pai, onde o Senhor nos ensina que devemos viver uma vida de obediência à Tua palavra, uma vida em santidade, Pai, sem a qual ninguém verá a Deus. Isto prova, Pai, que sem Ti nada podemos fazer e que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. E é quando nós nos tornamos filhos Teus por adoção, o Senhor escuta a nossa oração dos Teus filhos, porque o Senhor, como Pai, o Senhor quer o melhor para os Seus filhos. Obrigado por cuidar de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.